E estamos aqui em mais um episódio do podcast na Facu. E a gente está num movimento especial aqui, numa jornada em parceria com a Movitec, que está aqui graciosamente junto com a gente na bancada. Você deve estar sentindo falta da Renata. Já já ela volta, mas eu tenho pessoas de peso aqui também. Tanto a Jéssica, que está aqui, quanto a Mari, estão fazendo parte dessa jornada com a gente nesta série focada em tecnologia. Jéssica, muito bem-vinda. O que muito você me obrigada. diz da Movitec, que está aqui? Boa. Para quem não conhece a Movitec, a gente já falou um pouquinho mais sobre a Movitec nos episódios anteriores, então vocês podem dar uma olhada um pouco melhor lá. Mas a Movitec, basicamente, é uma coalizão de organizações que a gente está unindo forças, recursos e investimentos para apoiar tanto pessoas quanto negócios através da tecnologia. É um grande prazer estar aqui e eu espero que esse episódio seja incrível. Eu tenho certeza que vai ser, porque a nossa convidada é maravilhosa. Exatamente. E se você que está aí achando que só o seu diploma é suficiente para você se dar bem na carreira, eu faço a intimação para você ficar com a gente até o fim do episódio, porque você vai ter dicas valiosas de como e o que você precisa fazer para você se destacar frente aos grandes cenários de diferenciação que você precisa ter para 2025 já mudar a tua carreira. A gente tem aqui a Roberta, que não é debutante. A Roberta já esteve com a gente, eu não sei se foi episódio 4 ou 5. Primeira temporada. Dá uma olhadinha na primeira temporada nossa, que ela estava aqui com a gente, mas hoje ela vai trazer novos insights para vocês. Roberta, mais uma vez, muito bem-vinda. Sou muito feliz e grato pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Eric. Obrigada, Jéssica. Eu tô adorando essa história de ser jornada dupla aqui Verdade. do Na Facu. Foi ótimo o nosso episódio da primeira temporada e tô super feliz de voltar. Então, vamos nessa. Boa. Muito bom. O papo de hoje é para saber o que de verdade as empresas querem num candidato. Não adianta só você chegar com o seu diploma e fazer aquela entrevistinha mais ou menos. A Roberta vai dar dicas de quem está do lado de lá. Entender assim, cara, o que de fato as empresas estão procurando. E a Jéssica está aqui para conduzir esse bate-papo junto com a gente. Vamos lá? Tá pronta? Preparada? Bora, vamos. É isso aí. Muito bom. Posso começar aqui? Tudo seu. Boa. A casa Roberta, é sua. se você puder trazer um pouquinho de contexto do seu momento atual profissional, falar um pouquinho da Brascom, eu acho que seria interessante para as pessoas que estão de casa te conhecer um pouco melhor. Justo. Então, bom, eu sou Roberta Piozzi, eu sou diretora de parcerias e projetos em educação da Brascom, e também sou cofundadora do Movimento Tech, então, assim, tenho um pezinho na família, Total. né? Mas acho que vale dizer o que a Brascom faz, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. A Brascom é a associação das empresas de tecnologia e telecomunicações. Então, a gente representa os interesses das organizações, né? De forma coletiva. E aí, dentro da minha diretoria, a gente está olhando sempre para talentos, né? Para formação. Eu brinco que eu sou um ser híbrido, assim, uma mistura de tecnologia com RH e educação, né? Não tem exatamente um profissional específico que você vai estudar e vai fazer, né, o que eu faço hoje, mas é ter esse olhar amplo e estratégico para entender o que o mercado quer, quais as soluções que a gente tem, né, o que o talento precisa desenvolver e como que a gente articula todo esse cenário. Boa, tá Maravilhoso. vendo? A gente só fala com gente chique, né? É verdade. É outro nível, Isso tá né? muito Conversa é importante, outro né? nível. E se você está gostando dessa série, encaminha para as pessoas, deixa o seu like, segue a gente aqui, ativa o sininho, porque tem muita coisa legal por vir. E quando você faz tudo isso, o algoritmo entende que foi bom para você, e isso com certeza vai ser bom para pessoas que parecem com você, que tem o seu perfil, e isso faz com que a gente consiga impactar positivamente a vida de mais gente. Então, para que esse episódio aconteça aqui de forma gratuita para você, toda essa estrutura de estúdio, lá tem gente lá, tem câmera, tem televisão, tem computador, tem gente ali mexendo com fone no... Tudo isso tem custo, mas quem paga esse custo são os nossos parceiros que investem no seu desenvolvimento. Então aqui eu quero trazer um desses investidores aqui para este evento, que é o patrocinador, que é a One Learning. É um programa que é feito para você se desenvolver de forma complementar, é feito pelo grupo Anima, para que você tenha acesso a outras trilhas de desenvolvimento totalmente digital. Pesquisa lá o One Learning e você vai conseguir dar um up na sua carreira. Legal? Vamos lá. Bora. Bora!
você já fez, então, a primeira provocação. Introdução, para ela mostrar um pouquinho sobre a Brascom. Não provocou nada ainda? Ainda não, a gente Então vai tá em começar tempo. agora. Então tá em tempo, porque aqui a gente gosta de bomba. Muito bom. Roberta, as empresas reclamam da falta de profissional. E eu quero entender o que as grandes estão fazendo para esse cenário. Porque não só falta, mas quando ele chega, ela não chega no perfil que ela espera, às vezes. O que está acontecendo? Conta para eles o que está acontecendo do lado das empresas e como que está a busca desse profissional. eu acho que a gente tem 3 provocadores nesse primeiro trimestre de 2025 para a gente pensar sobre talentos. Boa. Um deles é o Future of Jobs, que é o relatório do Que futuro isso? do trabalho Ô, louco. do Fórum Econômico Mundial. Ele sai a cada 2 anos e esse ano saiu um. E aí, quando saiu, todo mundo em polvorosa para entender, né, qual é o futuro do trabalho. Então, já que eu volto aqui. Beleza. A segunda coisa que acabou de acontecer, o South by Southwest em Austin, um evento sobre futurismo, e também tá, né, muitos profissionais discutindo sobre isso e o que é esse futuro do trabalho, inteligência artificial, como pano de fundo de todas as discussões. Tá. E puxando aqui para o meu lado, então, a Brascom, né, que solta o relatório de demanda de talentos, a gente Tá. lançou agora também em março, e aí ele fala sobre o gap de talentos dentro do mercado de tecnologia especificamente, Legal. né? A gente reestruturou esse estudo, e aí ele está projetando para um ano, 15 meses, mais ou menos. Antes ele tinha uma visão mais de longo prazo, de 5 anos. Não dá mais, né? Não dá mais. Não dá. Não Muito dá. rápido, né? Eu acho que é isso. Eu tava até vendo, assim, a galera falando, não dá mais pra gente fazer evento sobre o futuro. Porque não tem como tá prevendo o que vai acontecendo. Porque o crescimento exponencial das tecnologias tá fazendo com que tudo fique muito complexo, né? E aí eu acho que isso... Eu tô falando tudo isso porque isso cola justamente com o que as empresas precisam e a questão dos talentos. E aí, no relatório atual, diz que a gente pode ter, né, para esse ano, no cenário pessimista, 33 mil vagas, no realista, 88, e no super pessimista, ali, 150 mil vagas. Ou seja, ainda tem muita vaga dentro do mercado de tecnologia. E aqui a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando, né, de mundo. Então... mercado tem. Aí a gente volta para a questão do que as empresas estão querendo. E juntando aqui Future of Jobs com o evento, né, South by Southwest, a gente tem um ponto que é isso. A inteligência artificial chegando, as pessoas querendo utilizar a inteligência artificial, mas também, né, apanhando ali. Eu vi um dado esses dias que 85% dos projetos, eles falham. Eles não conseguem... avançar. Então, que tipo de profissional que a gente precisa hoje? O profissional que tem capacidade de se adaptar. Essa talvez seja a principal competência que está sendo exigida agora. Mas, para além disso, a capacidade de aprender. Porque se a gente não sabe o que vai vir, o que está acontecendo, a única forma que a gente tem é a história do lifelong learning. A gente já sempre fala sobre isso, né? Mas... se a gente não continuar estudando, entendendo o mundo de alavancas exponenciais que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir nem quem quer entrar no mercado entrar e nem quem está no mercado se manter. Boa. Então, você acredita que para todos os profissionais, independente da área, é importante esse aprendizado constante e essa adaptabilidade. Porque o mundo está acelerado, a tecnologia está acelerada e a gente precisa se adaptar. Fundamental como pano de fundo para todos os profissionais, né? E depois a gente vai falar sobre formações e outras coisas. Mas o que as empresas estão procurando? Eu acredito que seja esse talento que tem condições de se adequar a esse novo cenário de mundo que a gente está vivendo. E aí pode ser meio clichêzão falar, mas a única certeza que a gente sabe do momento atual é que as coisas vão mudar. Mas essa é a constante do universo. Né? Essa é a constante. A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Mas aí, Roberta, para a gente traduzir esse monte de palavras bonitas que você disse aí, ela está falando aqui sobre as mudanças que vão acontecer e já estão acontecendo e algumas tendências que vão. A primeira palavra que vem, independente de carreira, é adaptabilidade. Exato. Certo? Justo. Adaptabilidade. O que você me diz com relação a isso frente às formas de aprendizagem? Porque o cara também precisa aprender coisa rápida.
E não é só mais o diploma da faculdade que faz. O diploma da faculdade ele é necessário, essencial, principalmente para você que vai se desenvolver e crescer dentro da empresa com liderança, ser gerente, ser diretor, ser coordenador, tal, beleza, faz muito sentido. Mas não é só mais isso, né? O que mais esse cara precisa olhar hoje para a formação dele acontecer mais rápido? Tá, eu acho que a gente tem um bom desafio aqui, porque é um dado. Pro humano colocar fogo e fazer alguma coisa com fogo, a gente demorou 2.400.000 anos para essa tecnologia de colocar fogo, sei lá, fazer um bife, né? Acontecer. Da época do vapor agora, assim, o delta foi de 200 anos. Tá. Ou seja, o crescimento exponencial da tecnologia, ele tá muito mais acelerado. O que eu tô falando com crescimento exponencial? Desenvolvimento de tecnologias novas, agora inteligência artificial, biotecnologia e outras coisas que estão surgindo por aí. Depois vocês googlam todas essas palavras aí que eu tô falando, né? A galera que tá ouvindo a gente. Mas acho que... E aí... Então, a gente tem um ferramental e tecnologias que estão crescendo de forma que a gente não consegue nem elaborar. O nosso cérebro tem dificuldade de entender o exponencial. Por outro lado, a nossa capacidade de aprendizado, ela não é exponencial. Ela é linear. Então, a gente vai aprendendo e vai criando camadas em cima desse conhecimento para se desenvolver, né? Mas, e aí, tá bom. Eu fiz faculdade, eu acho que a gente tem um ponto aqui importante ressaltar, porque em algum momento eu tive o discurso, a tecnologia é a carreira mais democrática. Então, não necessariamente você precisa de um diploma de ensino superior para entrar no mercado. Eu diria que o cenário mudou. A gente precisa de um diploma de ensino superior para conseguir entrar no mercado hoje, mas você precisa de formações complementares para se manter nessa história. De repente você não precisa do diploma nem para entrar, mas se você quiser carreiras consolidadas, estruturadas... Exatamente. Vai depender de coisas que você aprende na faculdade, não é num curso só de hard skill que você aprende ali, codar, por exemplo. Justo. Você vai precisar de competências de estratégia, liderança, tem outras competências que você aprende na faculdade que não necessariamente naquele para curso. Para qualquer área também, né? Eu acho que ter esse constante aprendizado e essas especificações, esses cursos focados em algumas habilidades que talvez você não tenha aprendido na faculdade, vai te ajudar para o seu próximo nível. Então, não necessariamente tudo que você aprende na faculdade vai ser, de fato, o que você precisa, mas você precisa sempre se atualizar. Mas depende do desenho de carreira também, né, Roberta? Porque às vezes o cara fala, cara, eu quero ser desenvolvedor o resto da minha vida. Tá tudo bem. Mas ainda assim vai precisar sempre se atualizar. Se atualizar, mas ele não vai precisar fazer um diploma tradicional. Tá tudo bem se ele se atualizar nas tecnologias de desenvolvimento e tal. Agora, se o cara aspira outras oportunidades, ele tem que juntar um pouco do que é tradicional com um pouco de coisas rápidas e... Quando a gente está pensando, né, no mercado tradicional e, por exemplo, multinacionais e companhias gigantescas, né, enfim... Tem um beabá ali que você precisa seguir, né? Então, o diploma, ele é importante, porque ele vai te dar credencial, vamos chamar assim, né? E aí, você tem um universo de outras possibilidades. Então, tem certificações. Então, às vezes, a pessoa, ela até pode não ter o ensino superior, mas ela tem certificações que comprovam que ela é especialista naquela tecnologia, né? E, para além disso, eu concordo bastante com a Jéssica, porque hoje, mesmo se eu for... ser, em muitas aspas aqui, tá? Somente um desenvolvedor, eu ainda preciso ter outras skills, porque eu preciso falar com outros times, porque eu tenho que ajudar a pensar a estratégia da minha área, porque eu preciso saber me comunicar melhor, porque eu preciso saber sobre liderança, de repente, para falar com o meu chefe. Não é nem para que eu vou ser líder, ou né? Ou alguém mais júnior que você. Apesar de que eu acredito que, independente do nosso cargo, a gente pode estar no papel de liderança, né? Concordo. Enfim. Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades hoje em dia para pensar a carreira, mas educação, ela é core. Não dá pra gente não olhar. E às vezes, gente, a gente tá falando aqui, né, de graduação, MBA e tal, mas às vezes não. Às vezes é um microlearning, um curso de curtíssima duração ali, 2-3 horas, que vai te resolver aquele tema específico e tá beleza. Hoje em dia é um apanhado disso, né? Não adianta você ter uma coisa ou outra, porque, vamos combinar, tem gente que é muito só focado no que eu aprendi na faculdade e é isso que eu vou fazer, não vai rolar.
Não vai rolar. E tem gente também que só faz um monte de cursos que não tem uma estrutura muito profunda e pelo fato de fazer um monte de coisa, acha que vai ser top naquilo que está fazendo. E na verdade vai ser meia boca em tudo. Exatamente. Então, qual que é a tua visão nesse cenário? É a soma? O que um recrutador analisa hoje do ponto de vista do que estudou? Eu acho que a resposta é depende. Porque vai depender de qual vaga é essa, né? Tá. Vamos supor que a gente está falando de um especialista em inteligência artificial. É um tema que existe há muito tempo. Mas se eu sou um especialista mais júnior ali, sei lá, prompt, engenheiro de prompt, é uma coisa super nova. Então, assim, as exigências para essa pessoa, o mercado, né, de repente você nem... Não existe ainda um curso tão profundo para isso. Não existe. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava em organizações sociais, né, terceiro setor, e era gestora de projetos. Não existia um curso para ser gestor de projeto em terceiro setor 20 anos atrás, né? A gente aproveitava profissionais de outras áreas que tinham a cultura, o propósito para estar naquele espaço. Obviamente, quando a gente fala de tecnologia, né, no core, assim, na raiz da função, que é, né, programadores, cientistas de dados, engenheiros, você tem que ter a especialização, porque tem uma questão técnica ali que é muito específica. Mas quando a gente está pensando em olhar para currículo, eu acho que para além do que o recrutador está procurando, é o que você, enquanto profissional, está querendo. É lógico, eu gosto de falar sempre que a gente tem que pagar os boletos e tudo mais, sim. Às vezes não dá para a gente escolher, mas se você conseguir desenhar uma boa estratégia de carreira, você vai conseguir acessar as empresas e as organizações que você quer. E aí tem uma outra coisa que é fundamental quando a gente está falando de tecnologia, inclusive um executivo que trocou comigo, eu falei assim, que eu tava... Qual é o maior desafio para atração de talentos? A língua, inglês. Como uma grande barreira, pensando no mercado mais global que a gente tem expandido, assim, para caminhar, né? Boa. Sim. E aí eu tenho até uma pergunta para você, falando um pouco de tudo isso que você trouxe agora, se existe um profissional ideal que as empresas procuram. E aí muito no quesito de, beleza, tanto as soft skills quanto as hard skills, o que mais que esse profissional precisa ter para poder se destacar, por exemplo, hoje no mercado? Eu acho que é uma combinação de fatores entre, obviamente, hard e soft. E aí, acho que tem que ter um alinhamento com a cultura da empresa, que isso faz muita diferença. Então, sei lá, se você é uma pessoa que tem um perfil mais tradicional, provavelmente trabalhar numa startup vai ser um desafio, tanto para você quanto para o time. Não que não seja possível, mas pode ser mais desafiador por conta da questão cultural mesmo e dos valores, né? Então, acho que esse é um ponto. Pensar em cultura e aderência, assim, né? Nesse fit de mercado. Tô falando muitas palavras em inglês, não tô gostando. Né? Não, faz parte, é o ambiente. É o universo da tecnologia. Voltei, né? Vamos voltar a falar do inglês ali. É o universo tech. O universo tech fica fazendo a gente falar um monte de palavra em inglês. Então, acho que tem essa questão da cultura, que eu acho que é super importante, mas algumas das soft skills que eu acho que fazem diferença no momento atual de mundo que a gente tá, que a gente já falou que é esse mundo VUCA aí, que tá mudando o tempo todo. Então, a adaptabilidade, acho que é uma das primeiras. Uma outra questão é o pensamento crítico. Legal, a inteligência artificial, o ChatGPT ali vai te ajudar. Mas quem que vai dizer que o que ele tá trazendo tá fazendo sentido, né? Coerente, ou é uma alucinação, ou é uma inverdade. Então, é preciso ter uma análise crítica do que está sendo colocado pra gente pela tecnologia, mas não só isso, né? Visão estratégica, cenário, porque, de novo, independente da sua carreira, são competências que fazem muita diferença no seu dia a dia. Tem chefes que gostam, mas eu diria que a maioria deles preferem profissionais que vão questionar, que vão trazer novas soluções, que vão apresentar propostas, né? Isso vai ajudando ao time que está fazendo uma entrega ter uma entrega mais sólida, mais coerente, né? Que faça mais sentido. Então, eu acho que esse mix, né, de hard skills específicas do profissional, que aí são as habilidades técnicas, né?
a questão da adaptabilidade, pensamento crítico, comunicação, mas quando a gente olha, né, pro Future of Jobs, esse relatório do Fórum Econômico Mundial que eu contei para vocês, a gente fala de futuro do trabalho, mas para mim é presente do trabalho já, na verdade, assim, né, tipo, tá acontecendo agora. Eles fazem uma lista de quais são as habilidades até 2030, se eu não me engano. Posso estar falando algum dadinho errado de memória aqui. Tá. Mas as 3 primeiras, elas estão correlacionadas à hard, que tem a ver com inteligência artificial, Big Data... E algumas outras. Não lembro. Cibersegurança, provavelmente. E aí, depois, eles trazem para as habilidades mais de soft skills, e aí vai chegar... até curiosidade tá na lista. Caramba, olha só. Legal, né? É importante que você que está assistindo tenha alguns direcionamentos, né? De quais são os próximos passos, né? Os próximos que, segundo a Roberta, são os passos de agora, né? Então, você falou de alguns temas aqui que são bacanas, né? A gente lembrou aqui da segurança, da parte de cibersegurança, o próprio desenvolvimento de prompts, essas coisas que você precisa entender como fazer a IA funcionar. Até entender a própria IA, né? Independente se você vai estar na área de tecnologia específica, esse é um ponto relevante. Para todas as áreas, né? Para todas as áreas. Porque o prompt, ele vai se adequar à sua necessidade. O cara que está na tecnologia, se a gente for olhar para isso, é o cara que desenvolve a IA generativa, que desenvolve como ela é... Imagina que numa empresa você tem uma área que vai implementar a IA. É quem faz o bolo, né? E você tem uma área que vai consumir tudo isso. Então, a área jurídica pode usar IA. A área de atendimento pode usar IA. Mas não necessariamente são essas áreas que vão criar. Então, tem espaço para desenvolvimento em todas essas áreas de IA, mas também tem para quem vai criar, quem vai configurar, quem vai desenvolver a inteligência para se relacionar, para... essa parte mais generativa, né? Então, tem algumas dicas importantes. E quase todas elas, pelo menos as que você falou, a área acadêmica ainda não está tão preparada de forma rápida e de fácil acesso no Brasil para que em qualquer região o cara tenha um curso aqui no Brasil que fale tão profundamente de cibersegurança com os dilemas que a inteligência artificial traz para a gente hoje. São coisas muito rápidas. Nessa hora, você aconselha que a pessoa faça capacitações rápidas, capacitações pontuais aqui, fora do país, ou de empresas? O que você indica que gera valor para um cara conseguir um cargo melhor ou entrar numa empresa? Com certeza. E aí, até voltando para a primeira pergunta, né, o que as grandes empresas elas estão fazendo? Várias delas tem programas de cursos gratuitos, certificação e etc. Gente, joga lá. Curso de inteligência artificial grátis no Google. Vai aparecer... Joga no próprio chat GPT. Vai aparecer um monte, assim, né? Na Edux também tem. Então, é importante que as pessoas tenham esse direcionamento, porque tem gente que fala assim, não, eu manjo pra caramba de IA. Tá, ela conversa com a IA, ela usa a IA, mas... De forma superficial, né? Até pessoas... o prompt, eu acho que tem um ponto bem importante. Quando você coloca um prompt mais genérico, a resposta vai vir genérica também. Então, você precisa trabalhar melhor isso para conseguir extrair o melhor da resposta da IA, né? A gente usa muito. Uma das competências... a gente fez um comunicado de contratação de pessoas, né? Do que está crescendo e tal. Uma das coisas que estava lá no textinho das necessidades é assim, a pessoa tem que gostar de descobrir coisas sobre IA e precisa estar familiarizada brincar com a IA, né? Porque se a pessoa fala assim, eu nunca usei, você fala, nossa, cara, aqui já está usando bastante, cara. É importante a pessoa se desenvolver. Nunca é tarde, né? Tudo bem, você nunca usou, mas começa a usar. Fica um alerta, assim, as empresas já querem quem já consiga saber usar alguma coisa. Dá pra até brincar fazendo coisas que não são de trabalho, assim. Total. Às vezes eu peço pra me ajuda a organizar uma mala pro final de semana que eu vou pra, sei lá, pra casa dos meus pais no interior. Ele me dá uma listinha de coisas. Preciso comprar coisas pro cachorro, que eu não posso esquecer. Sim. Me dá uma lista, né? Enfim, então dá pra você ir pensando coisas... tô triste. Você tem algum conselho pra mim? Super, tá? Às vezes, quando minha terapeuta não tem horário, eu falo, você vai ser meu terapeuta. Chat, me ajuda aqui, por favor. E ele desenrola. Então, procurem terapia de verdade quando vocês precisarem. Mas quando ela tiver um horário, aí você pode correr pelo chat também. Mas é legal que todas as áreas você tem alguma interface. Então, tem interface que facilita para você gerar apresentações,
Total. gerar Resumir relatórios, textos. textos pra- Reuniões, tem trazer ali monte um detalhamento da reunião, os tem um principais monte de coisa tópicos. legal que você... Quando você chega numa entrevista e fala, não, eu já domino isso, já faço isso, já faço aquilo, cara, às vezes é tudo de graça que você consegue aprender. Pô, isso já é um diferencial. A pessoa fala, opa, eu tô com um cara aqui que já tá com um pé na vaga. Por quê? Você demonstrou uma atitude diferente de estar antenado com aquilo que está acontecendo, não só do ponto de vista de querer entender, mas também de fazer alguma coisa diferente, né? A atitude dele de se posicionar nesse ambiente pode fazer diferença, porque se você for aprofundar, quase ninguém sabe profundamente de IA. Tá todo mundo aprendendo. Você prefere estar na turma que não aprende ou na turma que vai aprender e vai se destacar, né? E acho que a gente, né, ouve muito as pessoas com medo de serem substituídas pela inteligência artificial. E sim, algumas profissões de fato vão fazer com que isso aconteça, mas novos postos de trabalho vão surgir com base nisso. E aí você vai competir com um profissional que sabe e o que não sabe usar a inteligência artificial. Qual você quer ser? Qual lado, né? Exatamente. Qual lado você quer estar? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu até comentei um pouquinho no outro episódio, talvez vou dar um detalhamento do meu racional. Boa. Essa evolução tecnológica e a IA, por exemplo, ela não tem genuinamente o alvo de acabar com o seu emprego. Ela quer te promover. Só que você vai promover quem tiver adaptado com ela, quem tiver familiarizado com ela. Agora, se você não entender esse movimento, talvez o seu emprego não é que vai sumir. Você vai ter menos vagas com pouca competência. Você vai ter que ter outras competências novas. Então, aproveite essa oportunidade para você ganhar mais. Porque às vezes você está aí querendo uma oportunidade de trabalho e não é só se manter que vai acontecer. Quanto mais você se mantém sem estudar, mais longe você está da sua promoção. Então, olha para isso como uma oportunidade de falar, putz, eu vou agarrar o próximo passo. Como? Sabendo mais do que o coleguinha que está do lado. Exatamente. Ou utilizando até da IA a seu favor. Como que eu consigo usar dessa ferramenta para poder crescer profissionalmente? Porque não necessariamente a gente vai conseguir competir com a IA. Não, então, Só que- exatamente, é isso que eu tô falando. Você não precisa competir com ela. Você É um precisa competir aliado. com É um ela do lado. aliado, exato. Pega ela pra aliado. ficar junto com você. Então, o exemplo que a gente deu em outro episódio, que eu trouxe, era em relação aos fast foods. Que às vezes você vai lá no fast food e não tem mais pessoas para atender. Já é uma maquininha ali que você não fala nem com o ser humano mais. Então, como que você consegue utilizar disso, dessas pessoas que perderam esse trabalho para essa máquina, consegue utilizar da funcionalidade da IA, da tecnologia, para poder alavancar a sua carreira? Então, beleza, não tenho mais essa posição. Mas quais outras que abriram para mim? Quais outras possibilidades que eu tenho? E aí a notícia boa para quem trabalha com tecnologia, nessas tendências que a gente foi trazendo aqui. Qual é a notícia boa? Diga-me. A notícia boa é que das profissões, né, que estão em crescente, das 15, se eu não me engano, que estão em crescente, das 15 que estão em crescente, 12 delas são relacionadas ou correlacionadas à tecnologia. E as que estão em decrescente, né, que estão perdendo a força, só uma é de tecnologia. Aham. Então, é um mercado, de fato, que segue sendo promissor, mesmo com a chegada da inteligência artificial. Porque eu tenho visto muitas discussões de, a inteligência artificial consegue fazer, né, códigos muito bons, então a gente não vai precisar de tantos programadores. Tem gente que... Tem lugares que já estão usando squads de inteligência artificial e etc., mas ainda com supervisão humana, porque Com não certeza, necessariamente com certeza. ele tem a inteligência artificial tem essa capacidade de produzir sem nenhum tipo de erro e etc., né? A gente ainda está tateando essa história. Obviamente que ela tem, né, todo um potencial, de novo, eu vou usar a palavra crescimento exponencial aí, mas a gente ainda precisa dos seres humanos para controlar. Inclusive, esse foi um dos temas da AmiWeb no evento que eu falei sobre futurismo, que ela fechou a palestra dela meio ali com um sentimento de... Cuidado, gente, porque o futuro vai depender muito do que a gente está fazendo agora e isso pode se perder o controle, assim, né? Sim. Ótima reflexão, né? Tem um problema que a gente precisa resolver, que é como que isso tudo vai avançar. Né? Exato. Na verdade, isso não está na nossa mão, está na mão de quem está idealizando todo esse movimento. Mas, de fato, assim, um passo de cada vez. Enquanto eles resolvem aquele problema lá, a gente tem que resolver o nosso aqui. Que a gente
tenta trazer para vocês, né? Que, de fato, você acompanha tudo que está acontecendo com um olhar mais detalhado de como que isso pode impactar positivamente a sua vida. Não como um espectador apenas, né, Roberta? É olhar para aquilo e falar assim, cara, que gancho eu tenho aqui para melhorar a minha vida? Porque, de fato, talvez, ou não talvez, as pessoas que menos se envolvem com estudo e essa questão de lifelong learning, estudar continuamente, essas pessoas vão ganhando cada vez menos. Então, não é que aquela vaga vai sumir. Tem que entender se no seu projeto de carreira você quer ficar numa vaga que paga menos ou numa vaga que paga mais. As que pagam mais são geralmente essas que são mais escassas no mercado, que depende daquilo da pessoa que estudou. Por isso que ela vai pagar mais. Por que ela te paga mais? Porque você é um talento que não é tão fácil de achar. Agora, se você não estudar, você vai ficar comum, e o fato de você ficar comum com um monte de gente fica barato, porque se ela não contrata você, ela pode contratar um coleguinha do lado. Né? Tem outros, não precisa contratar você. Agora, qual é o seu diferencial? Depende do seu plano de carreira. A gente está falando para o cara que está, sei lá, no primeiro ano de faculdade, segundo, terceiro, que seja o cara que já está fazendo pós. Como que ele enxerga daqui 5 anos, daqui 10 anos? Onde você quer estar? Qual que é o salário que você quer estar? Qual é o cargo? Porque isso vai nortear o que você precisa fazer agora. Agora, se você quiser continuar igual ou disso para menos, é só você não fazer nada que tá tudo resolvido. Eu acho que tem, né, quando eu, 20 anos atrás, estava na faculdade, não quero contar a minha idade. Abriu aqui, hein? Agora imagina, ela falou. A gente nem fez a conta. Vocês perceberam aqui, né? Não vou contar a minha idade, mas eu estava na faculdade tem uns 20 anos, né, e aí eu, enfim, o que eu quero fazer da minha vida? Sempre vem essas perguntas, né? Eu acho que a Gen Z, ela é muito mais, assim, acurada do que eu era na minha época, mas é isso. Você até pode deixar a vida te levar e ir aproveitando as oportunidades que aparecem, mas se você conseguir traçar um plano, entender, assim, onde você quer chegar e ir desenhando essa jornada, com certeza vai ficar mais fácil, porque até se você assim, isso aqui eu não quero, então eu não quero ir para o lado da liderança, pensando em carreira em Y. Quero ir para ser especialista. Ótimo, então você vai focar na carreira de especialista, né? Eu quero passar por governo, setor privado, terceiro setor. Tá bom. Como que você vai organizar sua trajetória para isso? Que estágios você vai fazer se você estiver na faculdade, né? Você vai experimentar um pouco de tudo e quando você estiver no último ano, você foca. Mas tem que ter plano, tem que ter estratégia. A gente já falou que uma das competências ali de soft skills é pensamento crítico. Isso vale, inclusive, para a própria definição de carreira. Concordo. Talvez até um ponto que você trouxe, quando você é muito jovem, você não tem tanto esse pensamento estratégico do que eu quero para minha carreira. Talvez você não saiba, mas saber o que não quer talvez seja um caminho também. Mas tem que ter um plano mínimo. Porque assim, mesmo que a pessoa não saiba onde ela quer chegar enquanto carreira, ele quer saber enquanto status social, enquanto estrutura de vida. Fala assim, beleza. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter 2 filhos e um cachorro. Beleza. Quanto custa isso? Muito, hoje em dia. Tá caro, né? Então, quanto custa isso? Mas e pra aquela galera que não sabe o que quer? Então, saber o que não quer também pode ser um caminho. Tipo, eu não quero morar num lugar ruim, eu não quero não ter um carro, eu não quero... Beleza. Exato. Então, o que eu preciso fazer? Será que com um salário de R$1.000 eu consigo? Provavelmente não. Será que com um de 3.000 eu consigo? Quanto eu preciso ganhar? Exato. Beleza. Vamos supor, eu preciso ganhar 8.000. Pô, beleza, 8.000. Quais são os cargos que pagam 8.000? Quais são as empresas? Quais são as áreas que pagam 8.000? Porque se você deixar a vida te levar, talvez fique tarde. Exato. Depois passa 5, 10 anos e fala assim, nossa, e agora? Eu não consigo, agora eu tô cheio de dívidas. Por que começa? Por que você tem... Perdão, não você. Por que a sociedade acumula dívida? Porque trabalha num cenário que não tem um planejamento de médio e longo prazo. Trabalha para viver agora. Fala, agora eu tô com um problema, eu tenho que resolver. Tá, você não tem dinheiro... Exato. Amanhã vai ter outro problema, depois vai ter outro problema. Então, começa essa thread a acontecer agora, para você colher daqui 5, 10 anos, porque se você deixar para acontecer lá, você vai ficar com aquela sensação de olhar para trás e falar assim, putz, né? Passou e agora eu tô lascado. Porque, de caso real, tem situação que a pessoa fala, eu não consigo mais agora parar para estudar, porque eu tô imerso em tanto que eu tenho que trabalhar, porque eu tô ganhando pouco, eu tenho que trabalhar dobrado, em 2 turnos, para eu conseguir sobreviver. E a pessoa fala, atrás do prejuízo, né? Só que é o prejuízo financeiro, não é o prejuízo educacional.
Então, é muito importante esse momento de faculdade ou de estudo, porque ele faz parte do seu planejamento de onde você vai chegar e quanto você quer ganhar, né? Perfeito. Aqui na minha lista de perguntas, essa aqui seria a pergunta 8. A pergunta 8, né? E aí, eu queria puxar aqui o que esse profissional, então, de forma prática, pode fazer hoje, pensando para 2025, e o que esse mesmo profissional precisa fazer hoje para 2028. Vamos pensar numa coisa de curtíssimo prazo e uma coisa de médio prazo. Então, acho que a gente acabou de falar, né? Plano de carreira. Uhum. Tá. Vamos começar a rascunhar um plano de carreira? E esse plano pode ser de curto prazo, por exemplo, quero um estágio X, e de longo prazo eu adoro a galera que fala, quero ser gerente antes dos 30. Eu gosto muito. Nossa, é super bom. Ó, é maravilhoso. Você vai sem saber nada, cara. Mas, enfim, o que você quer, né, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Eu sei que talvez a gente tenha que fazer uns exercícios que o longo prazo talvez sejam 3 anos ou 2 anos, porque o mundo tá um pouco mais acelerado, né? Sim. Mas também vale pensar, nesse caso, talvez mais a longo prazo. Uma outra coisa, eu acho que é o fato de autoconhecimento, se entender. O que faz sentido pra mim, né? O que eu gosto. Eu tô estudando, sei lá, ciência de dados. Tá, dentro de ciência de dados, o que eu gosto mais? E aí, coisas que é possível fazer, eu gosto muito do LinkedIn como rede profissional, né, e de trabalho, entender profissionais que estão lá na rede e que fazem coisas que eu gostaria de fazer. Então, seguir essas pessoas, entender a trajetória delas. Eu acho que isso pode ajudar a tangibilizar, assim, a ser mais palpável quando você está pensando em carreira. Então, quais foram as etapas, né? Ninguém muitas exceções aqui, para você assumir uma posição de liderança, você tem que ter um mínimo de experiência, porque senão você mesmo vai se fragilizar nesse processo, né? E eu acho que o outro ponto, para além das hard skills, a gente já falou bastante, mas eu vou reforçar a questão de utilizar a inteligência artificial, entender como ela funciona mesmo. Se eu fosse construir uma, né? Qual que é a lógica da inteligência artificial? Como que ela se organiza para me responder, mas também utilizar e pensar possibilidades. Porque até o Eric falou, né? Putz, eu estou contratando aqui, a gente usa muito inteligência artificial. Se a pessoa me traz, né, alguma coisa, ela já tem uma vantagem. Né? Sim. Ela tem uma vantagem no processo seletivo. E aí, quando a gente está falando com quem está na faculdade, provavelmente, em sua maioria, as pessoas são jovens e não têm experiência. Então, como é que você vai criando camadas de experiência para amarrar esse discurso e, quando você for fazer uma entrevista, você poder colocar na mesa? Olha, eu criei um agente de inteligência artificial. Sensacional. Né, para me ajudar a organizar os trabalhos da faculdade. Tá, você não foi uma experiência de mercado, né, de trabalho, mas você tá mostrando que você tem a competência né, para fazer aquilo, né, na sua vida. Então, acho que esse é um segundo ponto, que é como que você transfere trabalhos da faculdade, experiências voluntárias e outras coisas como experiência profissional também, para entender o que faz sentido. Eu dei uma volta aqui, não sei se eu respondi tudo. Acho que respondeu sim. Isso mesmo. Vamos lá. Boa. Eu tenho uma dúvida aqui, Roberta. Já estamos no segundo bloco? Já estamos caminhando para a última pergunta, a 9ª pergunta, e logo já chegaremos nas considerações, porque não parece. Passa muito rápido. Mas já passou quase uma hora. O papo tá muito bom. Gente! Boa, perfeito. Então, acho que assim, já estamos chegando no final, né? Triste, né? Segundo bloco já tá. O segundo bloco já faz muito tempo. Mas eu gostaria de saber um pouquinho, se você, Roberta, pudesse voltar no tempo, qual o conselho que você daria pra a Roberta lá do começo, que estivesse se preparando pro mercado? O que você falaria? Ai. Difícil, né? Universitários. Eu acho que, enfim, né? Como eu lá no começo, eu diria que é um mundo diferente. Gente, eu fui ter celular na faculdade.
né? Então, vamos alinhar as expectativas aqui, né? O meu celular não tinha WhatsApp, não. Era SMS. Toques polifônicos e jogo da cobrinha. Exatamente. É SMS que você tinha que apertar 3 vezes a tecla pra digitar uma letra, né? Então, assim, o meu eu do passado, ele tá distante do mundo de hoje, né? Um pouquinho. Quando eu fui fazer vestibular, eu comprei o Guia do Estudante na banca de jornal. Então, o meu universo, ele é um pouco outro. Eu brinco que a gente é a geração, né, que faz a ponte entre as gerações, né? Faz a tradução entre gerações, porque a gente viveu todo esse universo. Mas eu acho que se eu fosse dar um conselho pra mim, seria aproveitar mais as pessoas, assim, né? As conexões. A gente tem uma palavra bonita que é pra isso, que em inglês, que é network. Falamos muito disso aqui né? nos outros episódios. Porque, na verdade, eu tive que construir todas as minhas relações de networking pro meu negócio atual, porque eu faço hoje, porque a minha formação é outra, né? Então, eu mudei de carreira no meio da minha trajetória, né? Então, gente, eu vou contar. Eu fiz moda. Eu lembro disso. Então, realmente, eu mudei muito, mas assim, pra amarrar a narrativa, né? Eu acabei de falar, quais são as suas experiências, como é que você vai, né? E aí, como é que as pessoas contratavam alguém pra trabalhar em projetos de terceiro setor e educação que foi formado em moda? Tá ali, tá bem... né? Tá bem coladinho. Mas é porque gestão de projetos era o pano de fundo dessa história. Então, quando a gente consegue amarrar essas conexões, né? As coisas se facilitam. Mas eu diria que networking, eu acho que fomentar mais, né? Construir essas relações. E uma coisa, eu diria que é não ter medo de levar os nãos. Então, assim, eu queria muito conhecer o Eric da EduquePay. Cara, manda uma mensagem pro Eric da EduquePay. O máximo que pode acontecer é o Eric não te responder. Exato. Não vai acontecer, não tenho tantas solicitações assim. Pode mandar. Mas assim, enfim, qualquer pessoa desse universo, o máximo pode acontecer a pessoa não te responder. Sim. E eu acho que é muito difícil as pessoas ou serem mal educadas, ou falar assim, sai daqui, não quero conversar com você, né? Depende muito, né? Tem muitas... O LinkedIn, ele nasceu pra isso, pra né? isso, pra fomentar essas conexões. Só que as pessoas hoje usam de forma... Rede social, a fazer propaganda Exato. da família Doriana e a carreira Doriana, né? E, de fato, as pessoas usam um pouco para falar de coisas que são profundas para elas. Tipo assim, eu queria trocar uma ideia sobre esse tema. Será que você teria um tempinho para falar comigo? Será que a gente poderia... Não, a pessoa coloca lá assim, olha aqui, mais um dia no trabalho. Acho que talvez você... Mas eu vou postar que a gente gravou o podcast, hein? Com certeza. Mas, assim, você pode falar sobre isso. Não só postar. Você pode falar sobre isso. Justo. Você pode falar com pessoas sobre essa experiência e tal. É para gerar uma troca, né? Não só uma exposição, né? Uma vitrine. Mas eu acho que isso até acontece, só que é mais no backstage ali. As pessoas acabam trocando entre si, mas não acabam compartilhando isso no LinkedIn do que tá acontecendo por trás, sabe? Eu acho que na frente as pessoas compartilham mais, sei lá, mais um dia de trabalho, estou no podcast. E por trás ela tá ralando pra caramba o trabalho, tiro, porrada e bomba e tá fotinha. Exatamente. Talvez tenha uma coisa de dourar ali, né? A cena, e que nem você falou, né? Ser mais a Doriana do trabalho e menos o dia a dia de fato. Mas eu ainda acredito que é uma rede que pode proporcionar, você conhecer profissionais, né? Mais executivos, lideranças, eu queria bater um papo sobre tal tema, né? Exato. E eu acho que funciona. E até entender, por exemplo, eu queria um cargo de analista júnior, pleno, numa empresa tal. Pesquisa lá. Essas pessoas que têm esse cargo, que estão nessa empresa, o que elas fizeram? Por que você não chama elas para conversar? Porque a gente não precisa falar só, né, do C-level ou CEO de uma empresa. Mas, cara, você conseguiu entrar na empresa tal, eu sonho de entrar nessa empresa. Eu queria entrar com... E aí, o que eu posso fazer? Eu acho que eu falei do network, mas tem uma coisa dos profissionais de tecnologia que são as comunidades. E as comunidades são muito fortes nos grupos de tecnologia. Então, assim, entrar em comunidades, eu acho que pode ser um grande diferencial, assim. Bom, a gente falou muito de comunidades no episódio com o Terron, da New Hack, e ele falou do poder das comunidades e o quanto tem conexões dentro. Então, pessoas que estão dentro da comunidade dele que falam, nossa, conheci a minha sócia dentro dessa comunidade. E a gente criou um negócio. E se você não assistiu esse episódio, volta lá. Volta um pouquinho. E assiste, porque tá bom.
E nessa linha que vocês estão falando da comunidade, eu adiciono até mais uma coisa, que é uma mentoria, né? Total. E você não precisa, às vezes, pagar para ter uma mentoria. Você pode chamar... Vamos pensar que você não precisa fazer... Você que quer ser analista, vamos supor que você é analista júnior e quer ser analista sênior. Uhum. Cara, você não vai mandar mensagem para um CEO de uma empresa para ele te dar dicas de como foi a vida dele de grande sucesso para você ser analista sênior. Fala com um analista sênior. Uhum. Cara, o que você fez? Você consegue bater um papo comigo, sei lá, 3 encontros, eu te pago um café, ou 3 momentos aí pra gente marcar um período. Você consegue me acompanhar durante um mês para entender? As pessoas estão ávidas por esse ambiente, estão abertas para esse tipo de troca. Total. E não fica achando que mentoria é só com o cara que chegou no sucesso. Justo. Esse cara não tem tempo para falar com você, não tem tempo nem para a família dele, vai ter tempo para falar com você que nem conhece. Fala com quem tá próximo. Eu recebo bastante abordagem no LinkedIn, né? De, queria entender, né, como que foi a sua trajetória, você pode tomar um café. E às vezes, gente, eu não posso mesmo. Não é que eu não quero. Quando eu posso, verdade. Eu vou. É que às vezes realmente não dá. E aí eu falo, tá bom, mas me manda aqui. Eu vou trocando áudio com as pessoas ali, eu vou tentando, de alguma forma, dar um direcional. E várias vezes eu recebi feedbacks positivos que as coisas funcionaram só com essa troca. Mas acho que é bom desmistificar um pouco a mentoria. Porque pensa que mentoria tem que ser paga, tem que ser no ambiente. Não, pode ser justamente assim, abordar a pessoa, trocar através de WhatsApp. Se a pessoa tem uma vida corrida, manda um áudio e sempre lembra que a sua carreira é sua. Então, você precisa ir atrás disso. Sim. E atrás das pessoas que podem te ajudar a te impulsionar, né? E até, às vezes, o profissional específico que você chamou, de repente, você não gostou ali da troca e tal. Chama outro. Exato. Não vai desistir, né? Tá tudo bem. E às vezes, nesse bate-papo porque a mentoria, ela entra para um lado um pouco pessoal, assim, né? Exato. Tem que ter uma afinidade também de forma de se comunicar também, né? Muito bom. Olha, eu acho que na minha lista todos os checks já estão feitos aqui. Roberta, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela jornada e por você compartilhar tanta coisa legal. Toda vez um bate-papo rico, profundo, cheio de palavras novas. Eu quero ser chamada para a 3ª temporada agora. Vai pedir música. Muito bom. Você tem ali um minutinho precioso para fazer considerações finais. Eu diria que, para quem está começando na carreira, é uma jornada, né? Não é de um dia para o outro. Então, pensem nesse plano, nessa trajetória. Pensem quais são os seus sonhos, né? Acho que ter um sonho bem grandão lá na frente, né? E quais são as etapas para atingir ele pode ser um bom caminho. E aproveitem as oportunidades, né? Então, ter esse podcast é uma delas. Conhecer profissionais é uma delas. Então, assim... Prestem atenção ao que está sendo dito. Exatamente, muito bom. Dona Jéssica, o que você me diz? Eu quero muito agradecer a sua presença, Roberta. Sou muito fã do seu trabalho, você sabe muito bem disso. A Roberta é uma das cofundadoras do Movimento Tech, a gente já esteve muito próximas, somos muito próximas. Então, quero agradecer pelo seu tempo aqui com a gente. Eu acho que tudo que você compartilhou foi muito precioso para todas as pessoas. E para você que está nos assistindo, se você não assistiu os outros episódios, volta um pouquinho, né? Acho que vale a pena olhar todos os outros tesouros que a gente compartilhou com vocês. Tenho certeza que vai contribuir muito para a carreira de todos vocês. E obrigada, Eric, pelo convite da gente estar aqui como parceiros. Uma verdadeira apresentadora, né? E pra você que não acompanhou, que é isso, aprendeu muito rápido. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente faça muitas outras imersões. Isso aqui é praticamente uma imersão, totalmente, né? Dá pra maratonar. Tem uns 4 ou 5 episódios aqui que você pode maratonar nesse tema de tecnologia. Fico muito feliz, muito agradecido pela jornada e por ter vocês na caminhada com a gente. E pra você, clica no sininho, se inscreve no canal, indica isso para as pessoas. Tenho certeza que se pode ser bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. E assim a gente cria essa rede de um ajudar o outro e ainda mais com pessoas que apoiam tudo isso. Hoje, eu quero dizer que além do Movitech, além da Brascom e da EduQP que estão aqui, tem outras empresas que ajudam todo esse ambiente a acontecer. A gente está falando aqui da Factorial, que sempre apoia todos os episódios, ajudando a manter este canal ativo. A Factorial Sistema, que vende sistema para RH, e é aquele tipo de sistema que muda completamente o cenário do RH, e que era aquela coisa chata,
passa a ser uma coisa muito mais agradável, com aplicativo, tudo muito melhor. Dá um Google aí, busca Factorial. A gente tem aqui também o pessoal do Grupo Ânima, que tem uma área inteira de ensino à distância que foca no desenvolvimento de carreira, que se chama One Learning. É um ambiente que você pode se logar lá, você tem várias trilhas para o seu desenvolvimento, principalmente para você que está na jornada e quer se desenvolver, quer virar líder, quer crescer e tudo mais, para outros cargos também. E a gente tem aqui também a Faculdade Impacta, que tem muitos outros cursos que você, que já é da área de desenvolvimento, que já é da área técnica, você é da área tech no geral, tá? Que você pode se desenvolver lá também de uma forma, não só a forma rápida que a gente falou, mas também da forma tradicional, com cursos de graduação e pós, tudo voltado para tecnologia. São empresas que são de confiança e que estão aqui apoiando o seu desenvolvimento. Mais uma vez eu quero agradecer a audiência, a tua participação e desejar que você assista os outros episódios. Valeu, até mais. Valeu. Tchau, tchau.